uma campanha que a gente chama atenção para as pessoas que estão assistindo o nosso programa da luta contra a hanseníase. E aqui no nosso programa a gente está recebendo a doutora Sheila para trazer mais detalhes para a gente. Por exemplo, você sabia que a doença ela tem cura? E o diagnóstico ele é precoce, então é muito importante para você evitar aquelas sequelas graves. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Sheila Castelo Branco, a quem eu agradeço a participação no programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde a você e todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar ajudando a levar informação de qualidade para os telespectadores, porque existe muito mito em cima da hanseníase, Carla, ainda. E a gente precisa esclarecer isso para a população. Com certeza. E o mês de janeiro marca essas campanhas que são muito especiais, né? A gente tem o Janeiro Branco, que também é uma campanha muito especial, que fala sobre a questão da saúde mental, e o Janeiro Branco, o Janeiro Roxo, que é justamente para falar sobre a hanseníase, que como muitas pessoas têm ainda o preconceito e muitas pessoas têm poucas informações a respeito disso, campanhas como essa são essenciais, né? Isso. Em 2016, o Ministério da Saúde resolveu criar o Janeiro Roxo para alertar a população sobre essa doença que ainda é negligenciada, que é a hanseníase. Infelizmente, o Brasil ele ainda ocupa no mundo o segundo lugar em casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Então, a gente precisa mudar essa situação no Brasil. O que causa hanseníase, hein, doutora? Carla, a hanseníase ela é uma doença infecciosa. Ela é transmitida por um bacilo, que é o Mycobacterium leprae. E ela é transmitida através da respiração, né? O bacilo, ele entra pelas vias aéreas do paciente e ele tem um tropismo pela pele e pelos nervos. Mas eu quero deixar aqui um alerta que de 100 pessoas que entram em contato com esse bacilo, apenas 10 adoecem. Então quer dizer que 90% das pessoas que entram em contato com esse bacilo têm uma imunidade boa e reagem contra aquele bacilo e não adoecem. Então, a hanseníase ela é uma doença de alta infectividade, mas de pouca patogenicidade. Então, ela causa doença em um percentual pequeno da população. Ou seja, para se transmitir a hanseníase, por exemplo, é preciso ter um contato mais prolongado com o portador. Isso, é preciso você conviver por longos períodos, né? A gente coloca aí uma média de 5 anos com um contactante multibacilar. Multibacilar quer dizer aquela pessoa que tem muito bacilo no seu corpo e aquela pessoa mora naquela casa com aquele paciente, com aquele contactante. Não é passando na rua, não é trabalhando, não é eu, médica dermatologista, atendendo um paciente de hanseníase, que eu vou pegar a hanseníase. Então, isso primeiro precisa ser colocado para a população para não gerar mais preconceito. Que né? Isso é péssimo. Não é porque você encontrou com uma pessoa que tem hanseníase que você vai pegar a hanseníase naquele momento, naquele encontro, falando com aquela pessoa ou pegando naquela pessoa. Né? Não é assim que pega a hanseníase. Precisa ter um contato prolongado com aquele paciente transmissor. E como é que ela se manifesta? Quais são os sinais da hanseníase, doutora? Pronto. Então, a hanseníase, ela se apresenta como manchas brancas ou vermelhas, ou com placas, ou com nódulos na pele, que geralmente vêm associados à dormência, formigamento na mão, formigamento no pé e alteração na sensibilidade naquela mancha. Então, o paciente ele não sente o quente, o frio, a dor no local que ele tem a lesão. Tá? Então são manchas que têm alteração na sensibilidade da pele. É muito importante ficar atento, pois a hanseníase ela é tratável e tem cura. E é disso que trata a campanha Janeiro Roxo.
que o paciente deve fazer, doutora? Isso, então, se você tem algum tipo de mancha, como essa que eu mencionei, ou alguém da sua casa, ou conhece alguém, é importante orientar esse paciente a buscar uma unidade básica de saúde. Então, as unidades básicas de saúde estão capacitadas para receber inicialmente aquela pessoa que está com esses sintomas. E, às vezes, a unidade básica de saúde tem uma deficiência em fechar o diagnóstico. Quando ela tem uma deficiência em fechar o diagnóstico, ela encaminha para um dermatologista nos centros de referência. E eu trabalho num desses centros de referência, que é o Hospital Getúlio Vargas, no qual a gente recebe diariamente pacientes com suspeita de hanseníase, faz o diagnóstico, faz o tratamento. E o mais importante é que a hanseníase tem cura. O importante é diagnosticar cedo. Para evitar as sequelas. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce, buscar ajuda. O tratamento é gratuito, oferecido todo pelo SUS, pega na UBS a medicação, né? E dura, em média, 6 a 12 meses, dependendo da gravidade da doença. Entendi. É verdade que a vacina BCG, que os recém-nascidos tomam, ajuda contra a hanseníase? Isso, a BCG, ela é uma vacina contra o bacilo da tuberculose. Mas, por tabela, por pertencerem mais ou menos à mesma classe, termina protegendo contra formas graves. Inclusive, Carla, é uma curiosidade aqui. Doutora. Isso. O esquema da BCG deve ser o do próprio calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde. Mas eu vou dar aqui uma explicação que quando numa casa uma pessoa é diagnosticada com hanseníase, os contactantes, que são aquelas pessoas que moram com a pessoa que está com hanseníase, são chamados na UBS para aí sim receberem um reforço da BCG. E no caso da tuberculose também, doutora? No caso da tuberculose, essa necessidade aí já não existe, né? Isso é feito na hanseníase. Na hanseníase, isso, né? É. Porque quando a gente fala do bacilo, né? Então são bacilos próximos. Quando o contactante não tem a marquinha da BCG, quase todos nós temos uma marquinha, uma cicatriz no nosso braço, devido à vacina da BCG quando a gente toma quando é recém-nascido. E aí esses contactantes da hanseníase são chamados. Quem não tem a marquinha tem que tomar 2 doses. Quem tem a marquinha toma apenas uma. Uma dose, né? Isso. Podemos considerar que essa é uma doença negligenciada, sim, né, doutora? Sim, porque assim, Carla, a hanseníase, ela acomete uma população de uma renda mais baixa. Ela acomete países que têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo, né? O Brasil, apesar de ser uma potência econômica, né, ele ainda tem um Índice de Desenvolvimento Humano que deixa a desejar em algumas regiões, como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, que são as regiões do Brasil nas quais a prevalência da hanseníase é maior. Então, a prevalência da hanseníase ela não é muito alta no Sudeste e no Sul, mas no Nordeste e no Norte, né? Ela ainda é prevalente, né? O Brasil, ele é responsável por mais de 90% dos casos de hanseníase das Américas. 93% desses casos das Américas ocorrem no Brasil ainda. Nossa, né? Então fica aí o alerta. É muito importante que estejamos atentos à nossa pele, né? E a todos os sinais que ela manifesta, além da nossa saúde como um todo. Inclusive, eu já aproveito a oportunidade que a doutora Sheila está aqui comigo para falar também sobre a questão do câncer de pele. Isso é outra coisa que a gente sempre alerta, né? Nós moramos num país tropical e o Piauí, eu não preciso nem falar, né? Quem mora no Piauí, a gente tem verão o ano inteiro, é o verão com chuva, o verão sem chuva, né? E eu deixo um alerta para a população que o uso do filtro solar não deve ser só quando eu vou para a praia ou quando eu vou para a piscina. Exatamente. Ele deve ser diário, né? Você tomou banho, saiu de casa, né? Botou a cara na janela de casa, vai estender roupa no varal, vai aguar as plantas, tem que botar o filtro solar, porque é a maneira
que nós temos de se prevenir contra o câncer de pele. Além disso, a gente deve evitar a exposição naqueles horários de maior pico de sol, que é de 10 da manhã às 4 da tarde, e também fazer uma proteção física, com chapéu, com blusas, com óculos de sol, né? Então, essa é a maneira que a gente tem como se prevenir do câncer de pele. Porque sair do Piauí ninguém vai, né? A gente gosta de morar aqui. Então, a gente tem que se prevenir, não tem jeito. Eu sempre falo que prevenir é a melhor solução. Aproveitando também que a doutora Sheila Castelo Branco está aqui com a gente, eu queria destacar outra doença que chamou a atenção essa semana por conta do BBB. Trata-se do vitiligo, né? E aí eu queria mostrar aí, inclusive, eu acho que eu tenho fotos aí da Natália, que ela chamou muita atenção no BBB, né? E aí eu queria muito comentar em relação ao vitiligo, doutora, porque pacientes com a doença não têm complicações de saúde, mas na verdade apenas as questões estéticas, né? Isso, eu fico muito feliz de ver isso na TV, Sim. Sabe? Ver a Natália se expondo de uma maneira sem preconceito na TV. Sim. Você vê que a Natália, ela não tem a necessidade de estar cobrindo as manchas dela 24 horas por dia, né? Ela cobre quando ela vai fazer um ensaio, um trabalho, que tem necessidade dela cobrir aquelas manchas. Então, o vitiligo, ele é uma doença genética. O vitiligo não pega, não é contagioso. O vitiligo é uma doença genética que acomete 1% da população mundial. E, muitas vezes, Carla, o tratamento do vitiligo não é fácil, que Sim. foi o caso da Natália. Nós usamos medicações tópicas, orais, fototerapia no tratamento do vitiligo, mas às vezes a gente não consegue controlar a doença. A gente não consegue repigmentar aquelas manchas. E esse foi o caso da Natália. A Natália descobriu o vitiligo aos 9 anos e fez muitos tratamentos. E aí eu acho que um dia ela virou, cansou, né, às vezes, e resolveu assumir suas manchas. Então, eu tenho alguns pacientes de vitiligo também que adotam essa postura, né? Eu acho que o primeiro passo para evitar o preconceito do outro é se aceitar, né? Então, mas não é fácil. Então, o paciente do vitiligo é um paciente que ele deve ser amparado pela população e não olhado com o olho torto. Né? Na verdade, eu acho que o preconceito, né, o julgamento que as pessoas fazem, isso é péssimo, gente, sabe? As pessoas, elas precisam se atentar em relação a isso. Empatia, né, Carla? Mais empatia, mais empatia favor. com o outro. Com certeza. Eu estou secretária da Mulher e a gente teve aí no final do ano a campanha dos 21 dias de ativismo e a gente fez uma campanha, o nome da nossa campanha Somos. E a personagem da nossa campanha foi a Tereza. E a Tereza é uma mulher que a gente teve um design, assim, teve todo um estudo e várias pessoas que participam lá da secretaria, minha equipe, onde a gente pôde construir a Tereza, a imagem da Tereza, mas exatamente a imagem de muitas mulheres. Inclusive, a Tereza também tem vitiligo. Eu não sei se a Aline consegue ver aí, mas lá no Instagram da Secretaria da Mulher, a gente tem, e chamou muito a atenção. Tem um dos técnicos da Secretaria da Mulher, que é o Erics, que ele falou para mim o seguinte: Carla, a gente estava fazendo uma panfletagem e uma mulher olhou quando recebeu e disse assim, olha, ela é igual a mim. Porque ela tinha vitiligo. Então, ela quando viu, disse, olha, ela é igual a mim. Né? Então, as pessoas se percebem, as mulheres, especialmente a gente falando aqui da mulher, e ela se viu ali na Tereza, que representa várias mulheres teresinenses, dessa campanha Somos. E exatamente porque a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, a gente precisa deixar de ter preconceito, doutora Sheila, sabe? É muito triste a gente ver as pessoas em pleno século XXI se importando umas com a vida das outras, magoando as pessoas. Isso realmente precisa mudar muito. Isso. E, Carla, os pacientes com doenças de pele, eles são pacientes que sofrem bastante ao longo da sua vida. Porque a pessoa está com um problema cardíaco ou um câncer,
Se ela não te contar, você não sabe que ela tem aquela doença. Agora, um paciente que tem um problema de pele, uma mancha de hanseníase, uma mancha de psoríase, que tem uma alopecia que o cabelo cai todo, que tem um vitiligo que deixa mancha branca na pele, eu ouço dos meus pacientes dizerem assim: doutora, eu sento na cadeira, no banco, as pessoas saem, as pessoas levantam quando eu sento. Ai, né? meu Deus, Então, assim, que a tristeza. pessoa não sabe nada sobre aquela doença, né? E aí vê uma pessoa com vitiligo, por exemplo, sentada na cadeira do banco e se afasta, achando que aquilo ali pode pegar. Então, eu acho que o que nós podemos fazer é levar cada vez mais informação para a população sobre essas doenças de pele, esclarecendo, né, a população que a grande maioria dessas doenças de pele, elas não são contagiosas, né? Elas não pegam falando com a pessoa, conversando, abraçando, né? E aí isso é importante. Eu fiquei muito feliz com a escolha da Natália, né, para o BBB, porque eu acho que é importante, né? As pessoas que têm o vitiligo vão se identificar bastante e ver que a Natália leva a vida dela de uma maneira leve, né? Com certeza. Numa boa, sem deixar que essas manchas afetem o seu O psicológico. vitiligo, inclusive, ficou muito conhecido por conta do Michael Jackson, né? Que acabou fazendo uma transição total da pele negra para branca. Mas Pois isso, na verdade, é bem comum. E aí a postura do Michael Jackson é uma coisa que não me agrada. Não sei. Ninguém sabe ao certo se a doença evoluiu para repigmentação, né? Para despigmentação total. Porque, às vezes, Carla, a doença é tão grave, tão agressiva, que o paciente muda de cor, né? Então, literalmente, eu tenho alguns pacientes assim, que a doença fez com que toda a melanina da pele dele desaparecesse. E a pessoa que era negra, ou parda, ou morena, ou de um fototipo mais escuro, ela ficou mais clara, que pode ser o que aconteceu com o Michael Jackson. Ninguém sabe ao certo. O fato é que eu quero chamar assim, a atenção para o estigma, o preconceito que as pessoas têm com relação ao vitiligo, e hanseníase, porque as pessoas, os pacientes, quem tem, vive num sofrimento, sim, por causa do preconceito. Nós precisamos de empatia, de amor pelas pessoas, incentivar que elas cuidem da saúde, possam viver com tranquilidade, dar apoio e tal. E outra coisa, gente, não se importar. O que eu tenho a ver com a vida do outro? E a gente fala disso de um contexto geral de tudo para a vida, né? Não ao preconceito, não gente, por favor, vamos mudar nossa forma de ser, de pensar, de agir, porque de fato a gente precisa mesmo de mais empatia. Amei a entrevista, viu, doutora? Eu que agradeço, desejo um excelente sábado para vocês. Muito bom, bom sábado para você também. Tá aí, inclusive, na tela o Instagram da doutora Sheila Castelo Branco. Você encontrou a Tereza, Aline? Você encontrou uma história da Tereza, então vamos mostrar aqui para a doutora Sheila ver. Doutora, a gente fez uma campanha dos 21 dias de ativismo lá na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, e essa é a Tereza, né? Que é justamente olha aí, tá vendo? E ela tem vitiligo. É ótimo colocar essas pessoas à frente das coisas, para que aquela parcela da população que tem o mesmo problema se identifique e comece a ver a vida de forma mais leve. Com certeza, e foi isso que aconteceu com uma mulher quando encontrou um dos nossos